Contos das Terras do Rei Vamba, a cidade antiga. Roma construiu um dos maiores impérios do mundo antigo. O seu domínio estendeu-se por boa parte da Europa atual, até ao norte da África e ao Mediterrâneo Oriental. Neste vasto império passou a falar-se uma mesma língua, a circular uma moeda única, e ergueram-se cidades e edifícios. Imagina uma cidade rica e próspera. A capital da Civitas Aegaeditanorum, na Lusitânia, com um fórum, templos, bairros habitacionais, termas, estruturas de abastecimento de água, necrópolis, que o tempo transformou nesta pequena aldeia. Na Antiguidade Tardia, Idanha a Velha é dotada de uma muralha, reduzindo em muito a sua área urbana. O acesso principal fazia-se pela Porta Norte. A sudoeste, uma poterna era serventia de peões. A cidade constituía um importante nó viário fortificado na estrada entre Mérida, por Cáceres, e Braga. A robusta muralha é uma das mais bem conservadas fortificações peninsulares desta época. A atual Igreja Matriz, anteriormente a Capela da Misericórdia, para aqui transitou no século XIX por ruína da antiga Igreja de Santa Maria, então adaptada a cemitério da aldeia. A fachada, com patamar, é centrada por uma porta com arco de volta inteira, exibindo na pedra de fecho uma cruz de tau e ornatos que são interpretações de temas renascentistas. O edifício remonta ao século XVI e foi recentemente remodelado com traço contemporâneo no seu interior. Em frente a uma abertura entre casas, que a documentação histórica refere como Porta ou Portas do Sol, apresenta-se solitária a Capela de São Damaso, construída no século XVIII no local onde, segundo a tradição local, nasceu o seu padroeiro, o Papa São Damaso. Espanha e Portugal disputam a sua nacionalidade, mas está ainda por provar o local onde nasceu Damaso I, 37º Papa. Espanha reclama a sua nacionalidade e várias localidades espanholas, Madrid, Argelaguer, Tarragona, a sua naturalidade. Guimarães diz ser o seu berço, mas o seu verdadeiro berço terá sido na Lusitânia, em Idanha a Velha, a 11 de dezembro de 305. A sua época antecedeu as invasões bárbaras e coincidiu com a ascensão de Constantino, interrompendo as perseguições aos cristãos e a progressiva conversão ao cristianismo. São Damaso ficou na história como um dos grandes sumo-pontífices do século IV. A Ponte Velha é uma obra de cantaria granítica assenta em 3 pilares dotados de talhamares de planta triangular. Entre os pilares, 4 arcos parecem ter nascido de volta perfeita, mas uma reforma modificou-os para arcos quebrados. As constantes reconstruções que sofreu alteraram-lhe a forma original. Porém, a sua localização parece coincidir com a travessia do rio na época romana. Aqui chegaria a via que ligava Mérida a Braga por Cáceres e Viseu. Entre as árvores notáveis de Idanha a Velha, a centenária azinheira de gigantesco porte, agarrada à muralha, é uma das raras árvores locais que merece o nome próprio, azinheira grande.
No entanto, se esta árvore é notável pela sua excepcional longevidade e porte, a mais famosa encontra-se na Tapada do Jardim, ou Chão do Freixo, dito do Rei Vamba, mítico símbolo da prevalência dos desígnios divinos sobre a vontade humana. Segundo a lenda, o conde Vamba, futuro rei visigodo, ao ser informado por mensageiros da missão de liderança que o esperava, espetou uma vara seca de freixo que milagrosamente floresceu, demonstrando a sacralidade monárquica em que estava investido, sem que se tivesse apercebido, enquanto desempenhava tarefas agrícolas. Vamba foi rei dos visigodos entre 672 e 680. Esta lenda faz parte do folclore indo-europeu e na Península Ibérica há várias terras que a reclamam para si. A versão que a situa em Idanha a Velha surge nas crónicas ibéricas, pelo menos a partir do século XIV. A cidade, talvez Igaedis, terá sido fundada pelos romanos nos finais do século I a.C. Uma inscrição romana datada do ano 16 a.C., que registra a oferta solene de um cidadão de Emérita, Quintius Tallius, aos Isditânios de um relógio, afirma o seu estatuto de capital de Civitas. Em 105, os Isditanos aparecem referidos na inscrição da monumental Ponte de Alcântara, no coração da importante rede viária que ligava Emérita a Brácara Augusta, como um dos povos que contribuíram para a sua construção. Estes dois factos deram origem a uma fascinante lenda destes tempos antigos: a lenda do relógio. Quintus Tallius, incumbido da construção da Ponte de Alcântara, foi pelo território convocar os habitantes para a participação na sua construção. Chegado a Egaedis, foi muito bem recebido e os habitantes terão manifestado entusiasmo com a magnânima obra. Contudo, quando se iniciou a construção da ponte, os atrasos dos Igaeditani eram frequentes. E apesar dos reparos de Quintius Tallius, não manifestavam qualquer preocupação em cumprir horários, pois consideravam que o tempo nunca acabava. E a seguir a um dia, surgia outro. Então, por que ter pressa? Este temperamento descontraído estava a deixar o cidadão romano muito agastado. Foi então que teve a ideia de oferecer um galo a cada trabalhador, pois assim haveriam de acordar quando o sol raiava. No início pareceu resultar, mas logo se habituaram ao cantar do galo ou fizeram dele uma ótima refeição. Desesperado, Quintus Tallius teve a ideia de oferecer um relógio à cidade dos Isditanos. Parece ter resultado, pois a ponte de Alcântara foi construída e lá está até aos dias de hoje. O significado da introdução de um relógio na vida pública da cidade é um dado bastante relevante, uma vez que manifesta a evolução da vida urbana, a introdução de hábitos sociais e de práticas consignadas na legislação romana quanto ao horário de funcionamento das instituições. É uma evidência da adaptação das estruturas indígenas aos esquemas administrativos romanos e às regras jurídicas relacionadas com as funções de capital regional, atribuídas a Idanha a Velha. Em meados do século V foi tomada pelos suevos. A cidade, então Egitânia, foi promovida à sede do bispado, estatuto que mantém com os visigodos. Deste período remoto destacam-se os batistérios, enquanto os restos do primeiro templo cristão se encontram sob a Igreja de Santa Maria, também conhecido por Sé, por sua vez sobreposta a um edifício do século IX. Durante as invasões muçulmanas, a cidade foi tomada no ano de 715 e passou a fazer a ligação entre o mundo cristão e muçulmano, mantendo o seu estatuto administrativo. Esta posição expôs a cidade a constantes ataques cristãos,
na tentativa de reconquistar o território. Destes tempos subsiste no imaginário uma figura incontornável da história do Al-Andalus, Ibn Marwan, ainda que a sua biografia seja misteriosa. Terá sido o senhor de Badajoz, de Coimbra, de Marvão e, diz-se também, senhor de Idanha a Velha. Ibn Marwan era descendente da resistência ao Califado de Córdoba e esteve na origem das mais importantes revoltas no Al-Andalus, criando fortificações que em breve se transformariam em bastiões da resistência ao poderio califal. Com uma certa ambiguidade, Ibn Marwan e os seus aliados Muladi pareciam estar próximos de Córdoba, mas na verdade mantinham entre si oposição ao califado, muitas vezes em aliança com os reis cristãos, como Afonso III de Leão, que chegou a encarregá-los da defesa dos seus territórios e das suas fortalezas. Este cavaleiro da Ordem de Ninguém, um dissidente, estratega nato, desempenhou discretamente um papel decisivo na história do Garb al-Andalus, do Douro a Badajoz, epicentro da revolta contra o Califado de Córdoba. É imprecisa a data da sua morte, que os historiadores situam entre o ano 889 e 890 da era cristã. Talvez a resposta se encontre na Catedral da antiga Egitânia, Idanha a Velha. Teses apontam para que tenha sido Ibn Marwan a mandar erguer neste lugar uma mesquita. Em 1165, Dom Afonso Henriques doou a Egitânia à Ordem do Templo. Os templários transformaram o fórum e o templo num castelo com torre de homenagem. A cidade recuperou o estatuto episcopal, mas por pouco tempo. Em 1199, é transferida para a cidade da Guarda, mantendo até hoje o velho nome de Dioceses Egitanienses.